Ao vivo! Ao vivo para mais um Mai Responde. Bom, hoje preparei um material para falar muito sobre disciplina, para dividir com vocês através das perguntas que eu recebi lá na caixinha e um assunto que me chamou a atenção, que também foi uma marcação que uma aluna minha me fez sobre disciplina, sobre o quanto é desafiador fazer aquilo que a gente não quer fazer, mas que de alguma forma é importante pra gente, pro que a gente quer conquistar na nossa vida, né? Eu falo muito aqui com relação a hábitos saudáveis, falo muito sobre mudança de mentalidade, prática de atividade física também, mas eu sei que não é simples para mim, não é simples para você, não é simples para ninguém, né? E como manter a nossa disciplina, como manter, como as pessoas falam, como manter nosso foco, nossa determinação naquilo que a gente quer. A gente traçou como importante na nossa vida. Bom, e é sobre isso que eu vou falar aqui na live. Olá, tudo bom? A galera chegando aí. Bom, já vou adiantando o nosso assunto, porque a proposta aqui no Mais Responde é a gente conversar durante 30 minutos, mais ou menos, no máximo, na verdade, né? Mas é muito importante a interação de vocês, então eu vou falando aqui sobre todo o material que eu preparei, porém, surgindo alguma dúvida, escreve aqui para mim, para a gente poder conversar e eu saber se vocês realmente estão entendendo aí a mensagem que eu estou querendo passar ou se vocês têm algo a acrescentar. Outra coisa muito importante aqui no Responde com a Mai e é a gente conseguir se conectar a outras mulheres também, que também sentem dificuldade na mudança de hábitos, na prática da atividade física, e nós podemos nos conectar com elas, mas para isso a gente vai precisar que essa live seja transmitida para outras pessoas também. Então, se você gosta do material que eu trago aqui, se esse material é de importância para você, clica aqui no aviãozinho, encaminha essa live para outras pessoas, porque dessa forma que a gente consegue transmitir mais essa mensagem de conseguir, de fato, ajudar as mulheres a conquistarem uma rotina melhor de hábito, de mente, de corpo, né? Um corpo saudável e uma mente saudável também, isso que é muito importante, as alunas do 15 Fit aí. Então é o seguinte, a caixinha que eu até compartilhei lá nos meus stories foi sobre o seguinte, ó. Quero muita coisa ao mesmo tempo. Dificuldade em se manter focada naquilo que se quer realmente. E aí, logo nos meus stories hoje, eu falei sobre as dificuldades e como é desafiador a gente se manter na caminhada daquilo que verdadeiramente a gente quer para a nossa vida. Por exemplo, agora, as alunas do 15 Fit, né? Eu trouxe para elas a proposta de permanecer durante 30 dias num desafio junto comigo, sem farinha branca, sem açúcar, com a atividade física certinha, eu orientei elas com relação à atividade física durante 30 dias e eu tenho certeza que elas estão passando, na verdade, vão passar por um desafio muito grande durante esses 30 dias, né? Não é fácil a gente mudar hábito nenhum, não é fácil a gente sair de um ponto A e chegar ao ponto B, ou seja, não é fácil a gente se formar numa faculdade, não é fácil a gente se formar na própria escola, não é fácil a gente mudar os nossos hábitos, não é fácil a gente acordar todos os dias de manhã e fazer atividade física ou levantar e ir para o trabalho. Às vezes a vontade interna é grande de ficar na cama, né? Quem não gosta de ficar no sofá, de ficar rolando lá o feed do Instagram, do Facebook, de ver Netflix, né? Porém, a vida acontece quando a gente se coloca em vida, né? Estar vivo é estar em movimento, uma coisa que eu sempre falo durante as gravações do 15 Fit. Nossa vida é estar em movimento. Então, quando a gente se permite, não estou dizendo aqui que ninguém precisa descansar ou que não tem que descansar, né? Mas quando a gente se permite em deixar a vida passar
a gente perde a vida em vida, né? E é muito triste a sensação de perder vida em vida, né? De perder movimento enquanto toda a vida acontece em movimento, né? Toda a vida acontece quando a gente se desafia, quando a gente se coloca à frente a fazer aquilo que a gente quer fazer, né? E que é da nossa vida se a gente não tem nenhum objetivo específico, seja de evolução, seja de melhora de qualidade de vida, seja melhora no relacionamento amoroso, seja melhora no nosso trabalho, ter resultados melhores, né? A gente não precisa ter os maiores objetivos da nossa vida, mas a gente precisa sim querer evoluir o tempo todo, porque a gente está aqui para isso, né? Bom, eu acredito nisso. Se você acredita também, escreve aí para mim. É bom se propor e ter apoio do grupo e mudar. Exatamente. Uma das grandes diferenças, né, da gente conquistar alguma coisa sozinho e conquistar em grupo é a rede de apoio. Não é à toa, voltando ao que eu falei da universidade, não é à toa que a gente se forma na universidade junto com várias outras pessoas, né? Poderíamos, por exemplo, fazer provas de tempo em tempo, né? Estudar o que tem nos livros, porque é o que tem nos livros que importa, né? De conhecimento, e fazer uma prova e ganhar um certo diploma, né? Mas estar ali com as pessoas que estão no mesmo objetivo com você, interagir com elas, discutir com elas, ensinar e aprender é o que faz total diferença. Então, ter pessoas ao nosso lado que estão no mesmo objetivo que a gente faz total diferença na facilidade desse caminhar, né? Porque ter objetivos é muito importante, mas a vida se faz muito mais no caminho do que na reta final, né? Então, muitas vezes o objetivo em si, ele é importante, estou dizendo que ele não é importante, pode ser que eu tenha um objetivo muito grande de emagrecer, sei lá, 10 quilos ou 20 quilos, quem não quer, né? Mas a jornada de como fazer isso é muito mais importante do que os 10, 20 quilos a menos, né? Porque se fosse isso, as pessoas iam tomar remédio para emagrecer ou iam entrar numa mesa de cirurgia para tirar aqueles quilos a mais, arrancar do corpo delas, e isso nunca mais voltaria. Só que a gente já está cansada de saber, quem passou por processos de mudança, e eu falo muito de emagrecimento, porque a maioria das minhas alunas tem isso como objetivo. Então, quem já passou por qualquer fase na vida que queria emagrecer, sabe do que eu estou falando, sabe que não é simples assim. Não é só o fato de emagrecer, é aqui. Senão tudo volta depois, né? E com isso a saúde vai embora, não é verdade? Então hoje, como eu estava falando, sobre esse assunto, né, do que eu quero muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes isso acaba dificultando a gente de permanecer no caminho, porque quando a gente quer muita coisa, por exemplo, quando a gente... Trazendo essa realidade do emagrecer, então vou falar do emagrecimento hoje, né? Vou focar no emagrecimento. Quando a gente quer emagrecer, muitas vezes a gente fica pensando numa superestrutura, né? Por exemplo, treinar 1 hora por dia, comer super certinho e sei lá, mais o quê? Comer super certinho, treinar 1 hora por dia, escreve aí pra mim, mais o quê? Mas muitas vezes, quando eu acho que eu tenho que fazer muita coisa, eu fico muito preocupada no meu tenho que e esqueço de quem eu sou. Então, quem eu sou dentro da minha mudança de hábito? Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas quem eu sou é muito mais importante do que eu tenho que fazer. Porque a partir do momento que eu fico preocupada com quem eu sou, eu fico preocupada com as minhas escolhas. E aí eu deixo de ficar com a cabeça borbulhando, de tenho que fazer várias coisas, tenho que fazer isso, tenho que acordar muito cedo, ou tenho que ou tenho que comer só coisa fitness.
e fico muito mais preocupada com as minhas escolhas quando elas se apresentam ali na minha frente, verdadeiramente. Eu fiz a pergunta lá nos meus stories hoje sobre a maior dificuldade, né, que vocês têm, e coloquei uma enquete de se as maiores dificuldades são internas ou externas com relação à mudança de hábitos. E a grande maioria das mulheres responderam que as dificuldades são mais internas do que externas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não importa onde eu vá, ou em qual ambiente eu esteja, a minha cabeça, ela comanda primeiro qualquer escolha que eu faça. E com isso, qualquer resultado que eu faça, que eu tenha na minha vida também. Então, por exemplo, a Carla botou aqui beber água, por exemplo, né? A ingestão de água é muito importante e a gente, às vezes, fica tão preocupado com essa atribulação dessa perfeição, desse ideal de perfeição que nós temos, do como nós vamos fazer para chegar aos 20 quilos a menos, que a gente se perde no meio do caminho, porque são muitos tem que, e aí, se a minha cabeça não está alinhada de fato com aquilo que eu tenho que ser para poder ser a pessoa que tem os 20 quilos a menos, por exemplo, eu me perco no meio do caminho. E aí eu fico muito mais preocupada com as coisas que eu não faço do que com as minhas conquistas diárias, né? E eu não estou dizendo aqui que você tem que ser uma pessoa permissiva demais ou ficar passando a mão na sua cabeça, né? Aliás, uma das coisas que eu falei com as meninas do desafio é que elas vão ter contato com uma outra Maíra que não é nem tão fofa assim. Porque quando a gente se desafia, e essa palavra desafio é bem forte, né? Quando a gente se desafia a mudar qualquer coisa na nossa vida, a gente já parte do ponto de que vai ser desafiador, de que não vai ser fácil. Porque fácil mesmo é permanecer como tá. Mas a gente só se propõe a entrar num desafio quando a dor de permanecer como a gente tá é muito maior do que a dor de fazer algo novo. Então, pega essa frase. Quando a minha dor de permanecer como eu tô é muito maior do que a dor de fazer o que eu quero, de sair do ponto que eu tô, né, de fazer o que eu quero fazer, esse é o start de que as coisas precisam mudar. E que não vai ser fácil. E aí, como eu coloquei que o principal ponto vai ser disciplina, porque todos nós somos muito disciplinados, né? E a grande maioria das pessoas acham que para você conseguir conquistar alguma coisa na sua vida, você precisa ser muito disciplinada. E eu já escutei várias alunas falando para mim, Maíra, sabe como é o problema? É que eu não tenho disciplina. Eu sou uma pessoa totalmente indisciplinada. Tem alguma indisciplinada aqui? Alguma indisciplinada para beber água, como a Carlinha falou. Alguma indisciplinada para acordar cedo. Alguma indisciplinada para fazer atividade física. Alguma indisciplinada para comer alimentos com uma qualidade nutricional maior. Tem alguma indisciplinada? Bom, mesmo as pessoas indisciplinadas, elas são extremamente disciplinadas. Porque até para a gente ser indisciplinada, a gente tem que ter uma grande disciplina. Então, por exemplo, quando eu digo que eu sou uma pessoa preguiçosa, qual é a minha rotina de disciplina para ser preguiçosa que eu coloco nas minhas escolhas diárias? Qual é a disciplina que eu tenho para ser uma pessoa que não gosta de acordar cedo?
Qual a disciplina que eu tenho para ser, sei lá, uma pessoa que não consegue fazer escolhas mais saudáveis com relação à alimentação, por exemplo? Qual a disciplina que eu tenho para ser uma pessoa que não gosta de comer beterraba, que não gosta de comer alface, que não gosta de comer... Então, todas as pessoas são disciplinadas. Coloca isso na sua cabeça. Todas as pessoas são disciplinadas. Seja para algo positivo, seja para algo negativo. O que nós precisamos, de fato, alinhar são as escolhas que me fazem a ser disciplinada para aquilo que eu não quero. Então, sabe aquela amiga que fala que tem dedo podre? Todo mundo tem uma amiga que tem dedo podre. Ela é extremamente disciplinada a escolher os caras bostas. Ela é extremamente disciplinada a escolher... Se ela conversa, sei lá, com 5 caras nesses aplicativos de namoro, de paquera, se ela conversa com 5, provavelmente ela vai ser super disciplinada para escolher aquele que menos agrega a vida dela. E eu tô dizendo que ela é errada ou a culpa é dela? Não, eu tô dizendo que ela é corresponsável do resultado que ela tem. Eu sou corresponsável em todos os resultados que eu tenho na minha vida. Se eu tenho pessoas que eu não gosto do meu lado, eu que atraí essas pessoas para o meu lado. E foi a minha disciplina em escolher pessoas assim que fez com que eu agregasse essas pessoas do meu lado. Então, diferente de vir aqui e dizer para vocês, olha, é muito importante ter disciplina, tá? Porque a disciplina faz com que a nossa vida seja muito mais leve e a gente consiga manter uma rotina muito boa das coisas que a gente quer fazer. Diferente disso, eu venho dizer para você que você é disciplinada sim. Você só precisa alinhar as suas escolhas aos resultados que você quer de verdade. Entende? Já fez de tudo para acordar cedo. E aí eu vou falar uma coisa. Acho que foi a Fátima. Já tentei de tudo para acordar cedo. Talvez você não tenha conseguido até hoje acordar cedo. Existe também um fato biológico. Pessoas que têm uma facilidade ou uma maior disposição pela manhã e outras pessoas que têm uma indisposição pela manhã. E isso acontece. Mas isso não tira de você o fato de ser super disciplinada em acordar mais tarde. Entende? E isso não faz de você uma pessoa fraca. Isso não faz nada de você fraca. Isso não faz de você uma pessoa fraca. Isso faz de você uma pessoa disciplinada em acordar mais tarde. E pode ser que isso faça muito mais sentido para a sua vida e que não faça sentido para a vida de outras pessoas. E tudo bem. Por exemplo, eu já trabalhei na área hospitalar, né? Para quem não sabe, eu já trabalhei na área de RH durante muito tempo na minha vida e eu trabalhei nessa área hospitalar. Então, era muito difícil achar profissionais para trabalhar no turno da noite. Era difícil, porque a grande maioria das pessoas são diurnas. Mas a grande maioria dos profissionais que trabalhavam à noite, que eu contratei para trabalhar à noite, eles eram pessoas totalmente ativas à noite. Então, são pessoas indisciplinadas pela manhã. Talvez que não tenham tanta facilidade assim e tanta disposição de manhã como eu tenho, como as outras pessoas têm. E tá tudo certo, se isso tá alinhado com a pessoa que você é, e se você não fica a vida inteira sofrendo, ai meu Deus, eu preciso acordar cedo, ai meu Deus, eu preciso acordar cedo, ai meu Deus, eu preciso acordar cedo, ai meu Deus, eu preciso acordar cedo. Entende? Aí a Lúcia tá dizendo que ela adora acordar cedo.
Eu também gosto de acordar cedo. Eu já fui a pessoa que dormia às 6 horas da noite, gente. Tipo neném. Essa era eu. Então, a gente precisa alinhar as nossas estratégias, porque disciplina é estratégia. Então, eu tenho as minhas estratégias, por exemplo, para ser uma pessoa altamente disciplinada em ser ansiosa. Talvez as minhas estratégias me levem a ser disciplinada com relação à ansiedade. E aí, quanto mais você luta com o resultado, que é a ansiedade, né? Mais você está indo no sentido oposto. Porque você não está prestando atenção nas estratégias que você está tendo na sua vida para ser altamente disciplinada na sua ansiedade. E aí, se eu fico, ai meu Deus, eu sou ansiosa, ai meu Deus, por que eu sou assim? Tá vendo? Eu nem consigo dormir. Aí essa noite eu já sei, nem vou conseguir dormir nessa noite. E fulano não fez o que eu queria, caraca, já sei que, olha, só fico pensando nisso, ai meu Deus, deixa eu ligar para fulano, para poder. Entende? E aí, quando a gente se dá conta que eu sou responsável e que existem estratégias na minha vida que eu tô seguindo para ser altamente disciplinada com a pessoa que eu sou e com os resultados que eu tenho na minha vida, isso é libertador, porque isso me dá a possibilidade de pensar nas estratégias e nas escolhas que eu faço diariamente para mudar. Mas, ao mesmo tempo, também, eu, como psicóloga, sei que não é fácil assim. Ah, então tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar as minhas estratégias de ser uma pessoa preguiçosa e vou... para eu deixar de ser uma pessoa preguiçosa. Mas, e agora, Maíra, o que eu faço? Como que eu descubro as estratégias que eu tenho diariamente para ser uma pessoa altamente disciplinada em ser preguiçosa? Para não deixar de ser preguiçosa, para não ser mais preguiçosa. Como que eu faço isso? Como que eu descubro isso? Estando mais atenta aos meus comportamentos. E aí, como eu estou mais atenta aos meus comportamentos? É prestando mais atenção mesmo nos meus comportamentos. E ao invés de eu ficar, durante o meu dia a dia, muito preocupada com a vida alheia, eu passo a ficar mais preocupada com a minha vida. E ao invés de eu ficar culpando, por exemplo, o meu marido, que ele não me ajuda, e que aí eu tenho um monte de coisa para fazer, e que não, e por isso eu não tenho tempo para treinar, e por isso que eu fico muito cansada, porque o meu trabalho é muito sobrecarregado, me deixa muito, faz de mim uma pessoa muito sobrecarregada, e aí eu chego em casa, eu quero, quando o trabalho acaba, eu quero ficar deitada no sofá sem fazer nada, eu deixo de colocar essas pessoas nas minhas justificativas e fico pensando, por que eu autorizo isso acontecer? Quais as estratégias que eu uso? Eu chamo muito de mentirinhas internas. Mas, na verdade, é quais as desculpas internas que eu autorizo acontecer na minha vida para as coisas serem da forma que elas são. Entende? Eu estou dando essas pausas assim que é para vocês pensarem. Por quê? Ao longo do tempo aqui, desse Responde com a Mai, que já acontece há mais de 2 meses, eu tenho me aprofundado muito nos assuntos, assim. E eu tenho até medo de estar falando com muita dificuldade, assim, assuntos muito profundos, na verdade, né? De trazer muitas dificuldades de entendimento de vocês. Mas nós já estamos nesse nível de consciência. As mulheres que estão aqui já estão me acompanhando há 2 meses. Então já tem essa maturidade suficiente
de ficar atenta às suas escolhas e aos resultados que estão tendo, né? E aí, de repente, aquele marido que eu acho que me atrapalha muito, eu começo a me dar conta de que eu coloco ele nesse lugar também. E não que a culpa é minha e somente minha, mas que eu permiti e eu autorizei que o outro fizesse isso comigo. Mas, Maíra, como que eu vou mudar isso agora? As coisas já são assim há anos. Aos poucos. Você vai observar os seus comportamentos. Fique atenta aos seus comportamentos e vai mudando devagar. Vai plantando as sementes. Não é, olha, a partir de agora eu não vou fazer mais hora extra no meu trabalho, eu não quero nem saber. Não, é calma. Começa a delegar para as outras pessoas tarefas. E muitas vezes, eu sou mulher, e eu sei disso, a gente desmerece as outras pessoas no sentido de achar que as outras pessoas não têm tanta capacidade quanto nós temos de fazerem as coisas. Mas as pessoas têm. E pode ser que elas nem façam da forma que a gente quer que elas façam, mas elas vão fazer do jeito delas. E quem disse que o nosso jeito é o perfeito? Quem disse? E aí, quando você autoriza as outras pessoas a fazerem as coisas e tirar um pouco dessa sobrecarga que você carrega no seu dia a dia, você se autoriza a cuidar um pouco mais de você. Fazer um carinho a você, de repente. A fazer 15 minutos de treino no 15 Fit. Passar um hidratante. Ou, de repente, a meditar. A meditação ajuda muito a gente a prestar atenção na gente mesmo, no nosso comportamento. E eu sei que muitas mulheres, até dentro de casa, com tanto de coisa que elas têm para fazer, elas não têm nem tempo. Primeiro, porque elas dizem, isso não é para mim, porque eu sou extremamente ansiosa. Lembra das mentirinhas e da disciplina? Das estratégias? E segundo, porque todo mundo na vida dela chama ela, todo mundo na casa dela chama ela para fazer um monte de coisa. Mas talvez, se você se permitisse ou permitisse às outras pessoas que as outras pessoas ocupem o lugar delas, você se autoriza a dizer assim para elas, olha, eu vou fechar a porta do quarto porque eu preciso de 30 minutos só comigo. Ou eu preciso tomar um banho em paz, passar um hidratante, sentir a água caindo. Ou eu preciso ligar para uma amiga, conversar um pouquinho com ela. E que eu fique à vontade em conversar com a minha amiga, que as outras pessoas não fiquem me chamando. Nos faz pensar e olharmos para nós mesmas. Para nós mesmas. Exatamente. A Lúcia, caminhar sozinha também. Exatamente. E eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer as coisas sozinhas, né? Porque a gente está tão acostumada a ter outras pessoas. E eu não estou querendo levantar a bandeira aqui de faça as coisas sozinhas e tenha um hábito que seja só seu, né? Fica sozinha. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas muitas vezes a gente é tão indisciplinada a não ouvir a gente e a gente quer do outro que o outro entenda a gente. A gente quer que o outro aceite a gente como a gente é, né? A gente quer que o outro faça diferente. Mas a gente mesmo não consegue dar conta da gente. A gente não consegue prestar atenção nas nossas escolhas. A gente não consegue entender as nossas estratégias e de que forma nós somos disciplinadas a ter o comportamento que nós temos. E às vezes a gente só dá valor a ficar sozinha quando de fato, sei lá, tem filho, e aí quem tem filho eu sei que é muito difícil, né? Quem tem filho. E aí quem tem filho quer ficar, não tem tanta possibilidade assim de ficar sozinha quanto quem não tem filhos, eu sei disso, não vou ser hipócrita aqui, mas principalmente crianças pequenas, mas é importante, inclusive, a gente dar esse espaço para a própria criança, né? Para a própria criança, de respeitar o lugar do outro. Olha,
essa é a vez da mamãe. A mamãe vai brincar com você, que aí você tem que ser responsável também, né? Porque a mamãe vai brincar com você e a gente vai ficar brincando, mas agora é a hora dela. Nós estamos aqui juntos, mas eu quero ficar um pouquinho sozinha. E aí você vai fazer o quê? Você vai brincar de quê? Você vai fazer o quê? Você vai ver televisão? Você vai brincar, vai desenhar, vai fazer... Não. Tô falando das crianças que têm esse nível de entendimento já, né? Já são um pouquinho grandinhas. Mas o principal que eu quero trazer com tudo isso e todas essas ilustrações que eu trouxe hoje é abrir um pouquinho a cabeça de vocês sobre as estratégias que nós temos, que nos limitam e que nos impulsionam à frente, sobre as estratégias que a gente usa para ser disciplinada, para ter os resultados que nós temos, né? Eu amo meu trabalho, por exemplo, mas nem sempre eu acordo, uhul! Às vezes eu quero dormir até mais tarde. Mas e aí? O meu propósito em fazer o meu trabalho todos os dias de manhã e acordar às 5 da manhã é muito maior do que a minha preguiça de dormir até mais tarde. Muito maior. Porque eu tenho um propósito, eu tenho a minha meta, que eu nunca falei aqui, a minha meta é de transformar mais de 1.000 mulheres. Essa é a minha meta. Ela não tem data final, mas essa é a minha meta, de transformar mais de 1.000 mulheres. E enquanto eu não chegar nessa meta, eu não vou parar. E é essa meta que faz com que eu levante todos os dias de manhã, mesmo não querendo, e fazendo. E aí, quando o despertador toca, eu sou disciplinada a não colocar na soneca. Mas eu já fui muito indisciplinada a colocar na soneca. Muito. Quando eu não tinha esse propósito alinhado dentro da minha cabeça, assim, tão nitidamente. Então, ó, deixa eu voltar aqui nos comentários. Caminhar sozinha. Eu amo ficar sozinha, Tati falou. Eu tenho muito essa dificuldade. Sim, e às vezes é difícil mesmo a gente escutar os pensamentos que vêm na nossa cabeça, porque às vezes a gente não quer dar conta, porque esses pensamentos falam coisas que às vezes a gente não está preparado para ouvir. Tá tudo bem? Até certo ponto tá. Só que chega uma hora que o fogo interno da mudança é tão grande que a gente tem vontade de jogar tudo pro alto e gritar e sair correndo. Tô mentindo? Não tô mentindo. Eu me sinto sufocada quando eu não consigo ficar um tempo sozinha, do dia sozinha. Sério mesmo. Imagino. A Tati tem filho pequeno, ela sabe. Érica também. Bom, e sendo coerente com o nosso compromisso, com a pontualidade, eu vou finalizar aqui hoje. Pois é. Eu vou finalizar aqui hoje essa live do Responde com a Mai, dizendo o quanto é importante estar aqui, o quanto é importante conseguir dividir com vocês, ajudar nem que seja 1% a vocês a fazerem perguntas. Eu sempre falo isso, faça perguntas. Não é fácil se fazer perguntas, mas a gente só consegue mudar qualquer coisa na nossa vida a partir do momento que a gente faz perguntas. Voltando ao assunto, como que a gente aprende as coisas na escola? Respondendo as provas, que tem o quê? Perguntas sobre as matérias. Então, faça perguntas. Faça perguntas sobre as suas emoções, faça perguntas sobre os seus comportamentos. Façam perguntas. E o Responde com Mai serve para ajudar vocês a expandirem um pouco mais a consciência de vocês fazendo perguntas. Então, se de alguma forma esse episódio aqui do Responde com a Mai, que acontece toda terça-feira, às 21 horas, é importante para você, se você gosta, se você acha que de alguma forma isso influencia um pouco essa expansão de consciência que eu venho trazer, me deixa saber disso, dá um print nessa tela, me marca lá nos stories. Isso é muito importante para mim, muito importante para mostrar para outras pessoas também que essa live contribui com a vida delas, né? Com a vida de outras pessoas. Então, dessa forma, a gente consegue influenciar mais mulheres a estarem aqui.
Quero dar um outro recado muito importante, que é amanhã, às 6h30, tem treino. Treino gratuito, aberto, lá no meu perfil. 100% gratuito, que acontece toda segunda, quarta e sexta também, tá? Então, toda segunda, quarta e sexta, eu abro no meu perfil de forma gratuita para vocês participarem da gravação do 15 Fit, que acontecem às 6h30 da manhã. Esse treino, na grande maioria, não fica salvo no meu feed, não fica mais salvo no meu feed, né? Antes ficava, não fica mais salvo. Esses treinos são exclusivos para a plataforma das alunas do 15 Fit. Mas você tem a possibilidade de participar também, já que se você não é aluna do 15 Fit, né? Então, espero vocês amanhã. Deixa eu fazer uma carinha bonitinha aqui pro print. Ui! Aê! Obrigada pela participação de vocês. Espero vocês amanhã no treino às 6h30 e no próximo Responde com a Mai. Lembrando que todos os Responde com a Mai que já tiveram aqui, todos, estão salvos lá no meu canal do YouTube, tá? Meu canal do YouTube, Maíra Jax, que é o meu nome, que eu acho que fica aqui. Maíra Jax, esse link não tá mais na bio, porque o link que tá na bio é o link de participação da maratona do Jornada do Corpo Ideal, que vai acontecer no dia 10, 12 e 14 de maio. Essa maratona que é tão importante, que eu trabalho todos os assuntos de uma forma tão preocupada. Eu fico muito preocupada assim, com os ensinamentos que eu vou passar na maratona, que na passada foi a jornada, né? Eu fico tão preocupada com o material que eu vou passar na maratona do Corpo Ideal, para a gente conseguir, de fato, tocar nessas mulheres que precisam cuidar um pouco mais delas mesmas, precisam ter um pouco mais de carinho com o corpo delas, com a saúde delas, com a vida delas de uma forma geral. E como eu comecei essa live falando que a vida é estar em movimento. Então, tudo que está em movimento está vivo. E tudo que está vivo está em movimento. Então, nós não podemos deixar de se movimentar. Então, quanto mais mulheres estiverem dentro dessa jornada, mais mulheres influenciadas a se movimentar. Bom, esse foi o Mar Responde. Espero vocês amanhã no treino e na terça-feira que vem para mais um Mar Responde. Beijo, beijo, beijo. E eu espero vocês amanhã.